Olá, boa tarde para você. Estamos começando agora mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia, a última desta semana. Imagens ao vivo de Barreiras, panorâmicas da cidade, olha aí, o céu mais uma vez repleto de nuvens. Hoje pela manhã o sol ficou escondido, agora aos pouquinhos começa a aparecer novamente. Sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, a partir de agora você fica muito bem informado. E a gente já vai para a rua então, para conversarmos ao vivo com a Aline Miranda. Ela vai contar para a gente quais os destaques que ela traz para esta edição de fim de semana, de sexta-feira, aqui no Bahia Meio-Dia. Está então a Aline Miranda ao vivo. Boa tarde, Aline. Sobre o que você conversa hoje com a gente? Boa tarde, Carlos, para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Pois é, Carlos, hoje pela manhã a gente acompanhou uma blitz educativa que estava acontecendo ali próximo à Câmara de Vereadores. Daqui a pouquinho, aqui no Bahia Meio-Dia, nós vamos trazer informações sobre essa blitz, que é referente ao Maio Amarelo, para conscientizar os condutores sobre acidentes no trânsito. Mas também vamos trazer informações de uma ação bem grande que vai acontecer, realizada por uma faculdade particular aqui de Barreiras, que vai trazer diversos serviços, entre eles orientação jurídica, psicológica, além de atendimentos diversos nas áreas de saúde, vacinação de cães, imposto de renda e diversos outros serviços. Daqui a pouquinho eu trago uma entrevista com todos os detalhes sobre os serviços que estarão sendo oferecidos nessa ação. Eu volto já já. Ok, muito obrigado então, Aline Miranda ao vivo. E além da Aline, tem assunto também direto de Luiz Eduardo Magalhães. E o assunto de lá são os limites para tráfego de caminhões pela cidade. Quem conta é Gabriel Pires. As regras também são válidas para o perímetro urbano. Em cidades, os veículos pesados só podem transitar com altura máxima de 4,40 metros. Se ultrapassarem esse limite, o condutor pode sofrer sanções com pena máxima de 7 pontos na carteira e o veículo fica retido. E ainda tem previsão do tempo, tem imagens ao vivo das cidades da região oeste, claro, muita informação para você a partir de agora. O Bahia Meio-Dia está só começando, 12h32, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos voltando, Bahia Meio-Dia de novo no ar, as imagens ao vivo agora de Luiz Eduardo Magalhães, área nobre da cidade, Jardim Paraíso, a Praça do Avião, como é conhecida em Luiz Eduardo Magalhães. Muitas nuvens no céu, hoje a temperatura mais amena, 27 graus, e as imagens ao vivo do Emerson Godoy para a gente ver, 12h35, Luiz Eduardo Magalhães. Olha, a Polícia Civil divulgou a causa preliminar da morte do homem que foi encontrado morto no porta-malas de um carro. Isso aconteceu aqui em Barreiras, exatamente no dia 11 deste mês. A Aline Miranda tem os detalhes para a gente, e nós percebemos aqui na imagem da Aline que venta bastante onde ela está agora. Muito vento por aí, né, Aline? Conta os detalhes para a gente. Muito vento sim, viu, Carlos? Afinal, todo mundo gosta deste vento nesse período, não é verdade? Mas a gente vem aqui para trazer informações referente a essa situação que aconteceu no último domingo, dia 11, que o corpo de um homem foi encontrado morto no porta-malas de um veículo. Segundo informações da Polícia Civil, o caso continua sob investigação. Inicialmente, um laudo preliminar foi divulgado pela Polícia Civil, informando que Tiago Foloni Silva, de 29 anos, pode ter morrido por asfixia por sufocação. Esse é um laudo preliminar porque ainda não saiu o laudo definitivo, que ainda está sendo analisado em exames mais detalhados em Salvador. Por sinal, a polícia informou que foi retirado um líquido amarelo da traqueia e também do estômago de Tiago, que foram encaminhados para Salvador para que possa ter uma análise mais minuciosa e confirmar a causa da morte. O corpo de Tiago Foloni Silva já foi liberado, já foi sepultado no Ceará. A
A gente lembra que esse caso aconteceu no domingo, quando o proprietário do veículo encontrou o corpo de Tiago no porta-malas do carro, chamou a polícia então iniciou a investigação, encontrou as imagens em que o Tiago pula neste porta-malas, enquanto o proprietário do veículo saía da concessionária onde ele havia deixado o carro para ser vendido. A partir de então, deixou o mistério no ar e a polícia investigando todos os detalhes para tentar identificar o que havia causado a morte de Tiago. A gente segue acompanhando todos os detalhes e qualquer novidade traremos aqui no Bahia Meio-Dia. Carlos, eu volto com você. Ok, muito obrigado então pelas informações. Aline Miranda conversando ao vivo com a gente. Daqui a pouquinho ela volta aqui no Bahia Meio-Dia. Olha, hoje pela manhã teve blitz educativa aqui em Barreiras. O motivo? Conscientizar os motoristas sobre segurança em trafegar pelas ruas sem provocar acidentes. E, claro, respeito nas ruas também. O carro amassado, exposto, é um exemplo do que pode acontecer em um acidente de trânsito e faz parte da blitz educativa do Maio Amarelo, realizada em ação conjunta entre diversos órgãos para conscientizar os condutores sobre os acidentes de trânsito. A blitz é educativa, né? Nosso pessoal vai para a pista, ali nós construímos as baias e alguns condutores serão abordados e educados, orientados e informados sobre o evento que está ocorrendo agora, que é o Maio Amarelo. E neste caso, o que será realizado durante as blitz? A blitz durante elas nós realizamos a panfletagem, né? Temos os cards, né? Falando da campanha e despertando nos condutores essa consciência, né? Que o tema desse ano, inclusive, é desacelere, seu bem maior é a vida. Então a gente conversa ali um pouco com os condutores, a fim de passar essa mensagem para que os condutores tenham essa vontade de desacelerar um pouquinho, porque os índices de velocidades é comprovado, é um dos maiores causadores de sinistro de trânsito. E o trânsito de Barreiras vem melhorando bastante, né? Tanto em questão de sinalização, como em questão da própria conscientização dos motoristas. E essas ações, elas são muito importantes, justamente ela impacta na diminuição, né, dos acidentes, das ocorrências de trânsito. Aos poucos, os agentes de trânsito e voluntários paravam os condutores na ação de panfletagem, para falar sobre a importância de ser um condutor consciente. Quem participou dessa ação considera fundamental. Muito importante isso aí. A segurança nossa em primeiro lugar. Você tem que estar consciente, você não beber, usar tudo que você tem direito no carro da segurança, porque a segurança é muito mais importante do que qualquer coisa na vida. Conscientização do trânsito, né? Hoje a gente vê a quantidade de imprudência que tem acontecido aí, vários acidentes, então acho que vale a pena conscientizar sim a turma aí. Dados divulgados pela Coordenação de Trânsito de Barreiras, que atende ocorrências mais simples, apontam que de janeiro a dezembro de 2024 foram registrados 866 acidentes sem vítimas na cidade. Neste mesmo período, de acordo com a Polícia Militar, que é responsável pelo atendimento de ocorrências com feridos graves ou mortos, foram 224 ocorrências graves com vítimas. Isso aqui é para conscientizar cada motorista que o acidente não acontece por acaso, o acidente acontece a qualquer momento, o acidente acontece sem você nem esperar. Então nós temos mais de 1 bilhão de pessoas mortas hoje no mundo, tem mais de 50 milhões de pessoas acidentadas e nós aqui de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, região, sabemos que o acidente acontece em qualquer lugar. Portanto, essa campanha meramente para evitar acidentes e que você vá para uma cadeira de rodas e possivelmente a óbito. Essa é a primeira blitz do Maio Amarelo, que é para conscientizar os condutores quanto aos acidentes no trânsito. Outras 2 serão realizadas, uma no dia 21 no bairro Buritis e outra no dia 30, próximo à Ponte de Cimento na saída para Brasília. Além das blitz educativas, a campanha, que tem como tema Desacelere, seu bem maior é a vida, terá diversas ações, como visitas em empresas e escolas públicas e privadas, com palestras educativas, exposição de veículos acidentados, carreatas e panfletagens. A conscientização, inclusive, faz parte do nosso trabalho, né? Essa parte educativa. É necessário que se faça para que a gente venha sempre trazer ao condutor a memória dele, essa vontade, né, de se comportar melhor, mais educadamente, mais gentilmente, mais seguro, né, das suas ações no trânsito.
É isso aí, né? Ser gentil no trânsito faz bem para todo mundo. Olha, quando a gente está no trânsito, é comum ver também caminhões, né, que levam cargas bem altas na carroceria. Mas tem caminhoneiro que não respeita o limite de altura que é determinado pelo Conselho Nacional de Trânsito. E aí, acidentes acontecem. Em Luiz Eduardo Magalhães, recentemente, teve uma ocorrência grave, causada justamente pelo não cumprimento dos limites da altura da carga. Um caminhão arrancou vários metros de fiação elétrica e derrubou 3 postes de concreto. A circulação de veículos pesados em rodovias é regido pelas regras do Conselho Nacional de Trânsito. A legislação estabelece uma série de condições para que os condutores transitem de forma segura. Entre os principais pontos está a velocidade. Caminhões, carretas e os demais veículos de carga devem obedecer o limite de 90 km por hora em rodovias de pista simples. Também existem restrições de horário, descanso para o condutor e altura da carga transportada. As regras também são válidas para o perímetro urbano. Em cidades, veículos de carga pesada só podem transitar com altura máxima de 4,40 metros. Se ultrapassarem esse limite, o motorista pode sofrer penalização de 7 pontos na carteira e o veículo fica retido até a adequação. Foi o que aconteceu no final de semana, quando uma carreta arrancou 3 postes no cruzamento das avenidas Juscelino Kubitschek e Salvador, em Luiz Eduardo Magalhães. O veículo transitava na via com uma carga com altura de 4,54 metros, quando atingiu a fiação elétrica, derrubou os postes e travou o trecho. A altura máxima permitida é 4,40 metros já com a carga, exceto se for carga viva, que pode ir até 4,70. Por exemplo, aconteceu uma situação aqui no Luiz Eduardo Magalhães, onde esse veículo estava com 4,54 metros. Foi medido, percebeu que passou 14 centímetros da altura máxima permitida, o motorista foi autuado e posteriormente teve pontos na carteira, né? Que no caso foi 7 pontos na carteira. O cruzamento ficou fechado por mais de 15 horas, até a concessionária de energia fazer a substituição dos equipamentos. O fornecimento de internet foi prejudicado. De acordo com o superintendente, para disciplinar o trânsito de caminhões no perímetro urbano de Luiz Eduardo, um estudo está em campo para estabelecer diretrizes viárias. Nós estamos já em estudos finais para a gente ter horário de circulação de carga e descarga, aonde que esses caminhões poderão transitar, justamente para tirar esses veículos pesados de dentro da cidade, né? Que é uma cidade que cresce muito rápido, temos já aí mais de 120 mil habitantes, então precisa ter um olhar diferente no trânsito também. Estamos em fase de estudo, acredito eu que ainda esse ano iremos conseguir implantar. E o Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa para outro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com as notícias aqui do Oeste Baiano. 12h45, o intervalo passa rapidinho e a gente volta já. Estamos voltando, imagens ao vivo, agora centro de Correntina, né? Também com muitas nuvens, tempo nublado, o sol está escondido, a imagem até é um pouco mais escura do que o normal, né? Porque o sol não aparece. As imagens do rio Correntina está vazio, né? O tempo está feio, está escondido o sol, aí o povo não vai realmente para tomar nenhum banho de rio. 12h47, imagens ao vivo. Olha, em alusão ao Maio Laranja, a Polícia Civil de Bom Jesus da Lapa, aqui no oeste do estado, está realizando ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante todo o dia D da campanha, quinta-feira, né, ontem, foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva nas zonas rurais de Bom Jesus da Lapa e também em Carinhanha, por estupro de vulnerável. As prisões ocorreram sem intercorrências e os acusados foram encaminhados para a delegacia da cidade. Ainda, como parte da programação, a Polícia Civil promoveu palestras em escolas para conscientização sobre esse tema, né, que é tão importante. E amanhã, aqui em Barreiras, tem mutirão para atendimento de diversos serviços gratuitos. A Aline Miranda está aqui novamente com a gente, né, e vai falar agora todos os serviços e onde eles vão acontecer através desse mutirão.
Aline, explica pra gente aí, você está onde para contextualizar esse Vivo agora, tratando desse assunto tão importante, hein? Pois é, Carlos, eu estou exatamente no centro da cidade. Aliás, aqui é Renato Gonçalves, porque fica já pertinho da Praça da Maçonaria, em um núcleo de práticas jurídicas da faculdade particular que vai oferecer esses serviços amanhã para toda a população que precisar de diversos, entre eles saúde, vacinação de pets, direito. Quem está comigo e vai trazer alguns desses detalhes é a Joana Ramos, que é coordenadora acadêmica da universidade. Explica para a gente o que vai ser oferecido e quem que pode participar. Então, nós teremos amanhã um grande dia, né? A gente chama de Uninassal de Portas Abertas, que é a reunião de vários serviços, né? Que nós ofertamos ao longo do ano, mas amanhã a gente vai reunir serviços da área de saúde, serviços psicológicos, teremos vacinação de pets, teremos um mutirão de imposto de renda, de declaração de imposto de renda e teremos vários serviços também na área jurídica. Justamente na área jurídica, quem também está com a gente, vai trazer os detalhes, é o Tarcísio Alves, ele que é o coordenador de práticas jurídicas da universidade. O que vai ter aqui para que as pessoas possam vir participar e dar continuidade aos processos? Boa tarde. Bom, amanhã a gente vai ter uma série de atendimentos no âmbito jurídico, de orientações jurídicas, trabalhista, civil, criminal, tributário, e a gente vai fazer também a remessa desses clientes, dessas pessoas, para os órgãos competentes, Ministério Público, Delegacia e Defensoria Pública. Aqui no Núcleo de Prática Jurídica, a gente judicializa algumas ações para pessoas de baixa renda, principalmente no âmbito do direito de família. Então, divórcios, pensões alimentícias, guarda de menores, visitação de menores, investigações de paternidade, nós fazemos aqui todo o trâmite judicial. Para que as pessoas que nos assistem possam ter a noção. Se ela quiser dar entrada no divórcio, ou na pensão alimentícia, ou em qualquer serviço que seja da área de família, ela pode vir até aqui. Além de ser orientada, ela também vai dar início ao processo. Perfeitamente. Aqui, além da orientação jurídica, que é feita pelos alunos acadêmicos do curso de Direito, através dos advogados orientadores, é feita também a judicialização desses processos. Lembrando que tudo isso vai ser de maneira gratuita, não é isso mesmo, Joana? Exatamente. Amanhã, das 8 às 12, né, nós teremos todos os serviços ofertados de forma gratuita. E onde que fica? Explica para as pessoas, para elas saberem como chegar. Pronto. O nosso endereço é Rua 21 de Setembro, aqui no Renato Gonçalves, mas para facilitar, é a rua subindo, a Rua da Feira, subindo, próximo à Praça da Maçonaria. E as pessoas precisam chegar antes? Vai ter ordem de chegada? Vai ter senha? Como é que funciona? Isso, nós faremos toda uma organização de triagem, né, por serviço. Teremos um quantitativo de senhas para ser atendido. Se necessário for, a gente vai fazer, né, um banco de reserva dessas senhas para um outro momento, tá? Mas teremos toda uma organização, se possível, chegar um pouquinho antes das 8. A gente agradece a Joana e também ao Tarcísio e lembramos, para todos que queiram participar dessa ação, precisa trazer documentação. Se for o caso de divórcio ou processos diversos, traz a documentação necessária e, no caso de quem vai participar do mutirão do imposto de renda, deve trazer também todas as informações quanto aos rendimentos. São essas as informações. Carlos, amanhã com essa grande ação realizada aqui em Barreiras. Eu volto com você. Muito legal, realmente, muito esclarecimento. Obrigado, Aline Miranda falando ao vivo. A gente agradece então também ao Tarcísio e à Joana, né, pela participação. Aline falando então do bairro Renato Gonçalves, aqui para o Bahia Meio-Dia. Olha, quem tem pendências com a Justiça Eleitoral vai ter uma oportunidade de resolver isso no mutirão, que acontece amanhã em várias cidades baianas. Entre elas está Luiz Eduardo Magalhães. Lá tem mais de 2.000 eleitores que precisam se regularizar para não terem os títulos cancelados. Gabriel Pires. Serão 4 horas de atendimento para os eleitores que correm o risco de verem seus títulos cancelados. Sobre este assunto, eu vou conversar com o chefe do cartório aqui de Luiz Eduardo Magalhães, o Edilson Paulo. Edilson, essa ação acontece em toda a Bahia. Exatamente, todo o estado da Bahia, nesse sábado, dia 17, das 8 ao meio-dia, nós estaremos atendendo. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, são 2.160 eleitores que não votaram nas 3 últimas eleições e correm o risco de ter o título cancelado.
Esse é o critério, quem deixou de votar nas 3 últimas eleições. Exatamente, porque tem que ser 3 eleições consecutivas para ter o risco de cancelar. Quais os documentos esses eleitores eles devem trazer para fazer essa regularização? Qualquer documento oficial com foto, RG, CNH, suficiente para a gente atender. Ele vai pagar uma multa e vai estar regularizado. A partir do momento que ele pague a multa, ele já pode voltar a ter todos os direitos eleitorais, né? Perfeitamente, somente isso. Pagou a multa, inclusive quem não pode pagar, pode informar que não pode e vai ter a isenção da multa. E esse dia, sábado, que vai ser o mutirão, está próximo já do fim do prazo para ajustar o título, né? Exatamente. Segunda-feira, dia 19, é o último dia para esse procedimento. Lembrando também, né, que aqui em Barreiras, assim como em Luiz Eduardo, também vai ter plantão amanhã. O Fórum Eleitoral vai estar aberto das 8 da manhã até o meio-dia para receber os eleitores. Lembrando que o Fórum de Barreiras funciona no loteamento Aratu, ali pertinho do complexo policial. Aqui na cidade, de acordo com o TRE, cerca de 3.000 pessoas têm pendências a serem resolvidas. E mais um lembrete, o prazo termina na próxima segunda-feira, dia 19. Pelo menos por enquanto, a Justiça Eleitoral não trabalha com a possibilidade de prorrogação. Então, se puder resolver amanhã, já faz isso para não se incomodar na semana que vem. O Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa para o intervalo comercial e já tem as últimas notícias de hoje aqui no oeste do estado. 12h55, voltamos já. Já estamos voltando, as imagens ao vivo agora são de Bom Jesus da Lapa. Tem nuvens no céu e olha só, possibilidade, mesmo que pequena, de chuva no período da tarde. A temperatura está bem mais amena que o normal também em Bom Jesus. Agora, 29 graus de temperatura por lá, meio-dia e 58 minutos. Em Luiz Eduardo Magalhães, começou hoje o mutirão de saúde e cidadania para a terceira idade. A gente está conferindo então agora as imagens que foram gravadas hoje pela manhã. A ação aconteceu na sede do PROMAT, o Programa Municipal de Atendimento à Terceira Idade. Pela manhã, volta também a partir da tarde, às 2 horas. E olha, só para você que é de Luiz Eduardo Magalhães, viu? Hoje e amanhã, além da emissão da carteira da pessoa idosa e do atendimento social, serão oferecidos também serviços de ortopedia. Só reforçando, ainda dá tempo de participar. Hoje à tarde e amanhã, os diversos atendimentos no PROMAT, que fica ali, no bairro Florais Leia, em Luiz Eduardo Magalhães. É só ir para lá e ser atendido. Está na hora da gente acompanhar como vai ficar a previsão do tempo aqui para o oeste baiano no fim de semana. Quem chega com as informações completas para a gente é a Camila Oliveira. Tudo bem, Camila? Boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Carlos, boa tarde para você e uma ótima sexta-feira para todo mundo. Sextou com tempo firme para vocês aí. Apesar de o céu ficar logo cedinho, parcialmente nublado, agora também esse aumento de nuvens, a tendência é que não tenha chuva. Isso porque os ventos eles trazem umidade, mas não o suficiente para poder provocar essas pancadas de chuva na região oeste. Para Barreiras, 30 graus, temperatura amena em Formosa do Rio Preto, máxima de 31, e Bom Jesus da Lapa que pode esquentar um pouquinho mais, chegando a 32 graus. Só que os ventos, como eu disse, eles estão um pouquinho mais intensos, chegando a 15 km por hora as rajadas. Por enquanto é isso. Friozinho, inclusive, para quem está em Luiz Eduardo Magalhães. Um beijo para vocês. Volto de novo só na segunda-feira, esperando para poder ver se o cenário muda aqui na Bahia. Mas a tendência, por enquanto, é essa que eu disse. Um beijo e até mais. Valeu, Camila. Aproveita para descansar, se divertir e até segunda-feira. E antes da gente terminar, vamos dar uma olhadinha numa imagem ao vivo do centro da cidade. Olha só como está a rotatória aí no centro de Barreiras, né? Tempo parcialmente nublado, movimento de carros já aumentando. Já tem gente se preparando para voltar para o trabalho no período da tarde. 1h em ponto. Assim fechamos o Bahia Meio-Dia de hoje. A gente se encontra de novo na próxima segunda-feira, então, com notícias da região oeste. Um beijo para você de fim de semana. Descanse, aproveite e a gente se vê na segunda-feira. Tchau, gente.